Vamos falar um pouquinho sobre essa situação hídrica, né? Porque quando a gente fala de tempo seco no inverno, claro, a gente brinca e etc., mas existe um fundo muito preocupante aí, que é a possibilidade de seca, de falta d'água nos principais reservatórios do país. Então a gente vai agora conversar justamente com um especialista sobre isso. A gente recebe aí o professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, que é o Pedro Cortes. Professor, seja muito bem-vindo. A gente tem aí uma estimativa do Operador Nacional do Sistema Elétrico do menor nível, né, das últimas décadas até o fim deste ano. Isso se todas as ações de combate anunciadas de fato funcionarem, o que pode também não acontecer. Como que você olha, o senhor olha para essa realidade? Bem-vindo. Bom dia, Evandro. Bom dia, Luciana, a todos que nos acompanham. Eu vejo com bastante preocupação o cenário para o segundo semestre, porque nós vamos ter um inverno ainda mais seco do que o usual, e o período de chuvas que começa no final de setembro, começo de outubro, incluindo aí o verão, eles serão mais secos do que o habitual. Eles serão muito semelhantes ao que aconteceu no final do segundo semestre do ano passado e também ao longo do primeiro semestre deste ano. Ou seja, esse cenário de estiagem, esse cenário de seca, ele deve permanecer para o primeiro semestre do ano que vem. Professor, o único estímulo agora para alertar a população em relação à crise que se desenha mais para frente é aumento da conta de energia? O senhor acha que o governo deveria estar fazendo algum tipo de campanha nesse momento para nos dar a dimensão do problema que a gente vai enfrentar? Bom, Luciana, na verdade, o aumento de energia ele já aconteceu quando nós saímos da bandeira vermelha patamar 1 e fomos para a bandeira vermelha patamar 2. Nós deveremos ter em breve um novo aumento, seja majorando o valor da bandeira vermelha patamar 2, seja com a criação de uma nova bandeira ainda mais, com custo ainda maior. Mas seria muito importante não só que o governo federal, mas também os governos estaduais reforçassem a necessidade de economia de energia elétrica e economia de água, porque nós precisamos da participação de todos. A corresponsabilização, ou seja, a participação, a responsabilização de todos, nesse momento ela é muito importante e para quem está na ponta do consumo, como nós, a única saída é efetivamente economizar, porque isso, obviamente, repercute numa melhor situação dos mananciais e reservatórios e também vai ajudar, obviamente, nas nossas contas mensais com contas menores. Professor Kenzo Matida, nosso âncora em Brasília, quer fazer uma pergunta. Kenzo. Obrigado, Evandro. Professor, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, muitos brasileiros viveram essa questão do racionamento de energia lá há 20 anos atrás, no governo FHC, e agora a gente vendo esses níveis dos reservatórios cada vez mais baixos, a gente está vendo também a escassez de água em diversos pontos aí, e essa crise hídrica cada vez mais latente e mais perto agora daqui da nossa realidade. Eu gostaria de saber como é que o senhor avalia possíveis blackouts, por exemplo, que o país pode enfrentar. Isso é real? Há uma chance real disso acontecer? Racionamento também de energia. O senhor acredita que isso deve acontecer? Em que período? Bom dia, Kenzon. Prazer falar com você também. Veja, o governo ele dispõe de uma série de instrumentos para evitar a ocorrência de uma situação igual a que aconteceu no início desse século, com racionamento efetivo ou com blackouts. Ele tem alternativas que passa desde aí do aumento da tarifa, né, para buscar uma redução de consumo, reprogramar o uso de energia por parte das indústrias eletrointensivas, ou seja, determinar que essas indústrias elas tenham maior consumo durante o período da madrugada, quando não há uma demanda tão grande, então a capacidade de atendimento é maior. Ou seja, o governo ele tem instrumentos para evitar o racionamento tradicional, os blackouts, embora, obviamente, não se descarte essa possibilidade, principalmente da ocorrência de blackouts. Eu não acredito que o governo venha adotar um racionamento, porque esse termo ele acaba sendo muito mal entendido, né, muito mal recebido pela população, e nós estamos aí já na antessala de um período eleitoral. O que eu acredito é que ele vai utilizar medidas
para tentar reduzir o consumo e de forma que, se isso não surtir efeito, à medida que cada ação for implementada, isso não surtir efeito, ele vai agravando, né? Ele vai intensificando essas medidas. Então, num primeiro momento, nós vamos ter um aumento da tarifa elétrica, um novo aumento, depois uma reprogramação do uso por parte industrial e talvez aí a gente tenha a implantação de uma medida similar ao que ocorreu durante a crise hídrica em São Paulo, que é uma política de bônus, ou seja, quem gastar acima da sua média paga muito mais pelo total de quilowatts-hora consumido. Então, o governo hoje ele tem instrumentos e, obviamente, há um aprendizado em função do que aconteceu, para evitar o racionamento tradicional e evitar a ocorrência de blackouts. No entanto, caso os blackouts eles venham a acontecer ou sejam necessários, entre aspas, eu acredito que, como o sistema ele está todo interligado, esse problema ele seja transferido para as regiões menos industrializadas, de tal forma a gerar um impacto menor na recuperação econômica que, ora, nós estamos já verificando. Professor, eu queria saber do senhor também de que forma que, a longo prazo, mas a partir de agora, os governos devam também dar uma atenção a questões ambientais, não só em relação à produção de energia, mas numa questão geral, porque a gente percebe, por exemplo, em levantamento dos últimos 2 anos, uma queda de mais de 30% em autos de infração por crimes ambientais em boa parte do país, principalmente na região sudeste, que tem hoje um dos principais reservatórios do país também. Consequentemente, a gente vê também um aumento do desmatamento em muitas dessas regiões. De que forma que essa política ambiental também passa ou influencia diretamente nessa água que a gente consome, nessa energia que a gente consome, e nessa energia que inclusive pode se tornar mais escassa para boa parte da população do país? Veja, Evandro, boa parte das chuvas que ocorrem na região central do Brasil, elas dependem da umidade que vem da Amazônia, umidade essa que tem origem no Oceano Atlântico, passa pela Amazônia e depois é distribuída para a região central do Brasil, principalmente. E o desmatamento tem feito com que essa umidade ela seja reduzida, ou seja, os ventos eles continuam soprando, mas com uma quantidade menor de umidade, gerando um volume menor de chuvas, não só agora foi algo bastante intenso, mas ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, isso é uma situação que vem ocorrendo em função do aumento do desmatamento, que é algo que já estava sendo previsto pelos pesquisadores desde o final do século passado, a possibilidade dessa ocorrência. Então, isso mostra que os cuidados ambientais, eles não são simplesmente uma preocupação, que já seria louvável, obviamente, de restaurar áreas verdes, mas há um impacto econômico significativo, porque a ausência de chuvas nas regiões das hidrelétricas, ela tem explicação, e essa explicação, no caso da região central do Brasil, está no desmatamento da Amazônia. Então, nós precisamos não só parar o desmatamento, mas começar a recuperar áreas degradadas de tal forma que o clima ele possa voltar a uma condição de normalidade. Além disso, há toda uma preocupação necessária com recuperação de nascentes, com recuperação do entorno dos grandes reservatórios, para evitar que esse tipo de situação ela se repita, porque, conforme eu disse, há uma tendência já nos últimos 10 anos de uma redução significativa no volume operacional de usinas hidrelétricas. Elas usaram muito intensivamente a geração hidrelétrica quando houve aquela medida provisória que determinou uma redução significativa do preço da energia, isso foi em 2012, e depois muitas dessas usinas elas não conseguiram recuperar o seu volume normal. Então é o caso de Furnas, Serra da Mesa, Emborcação, Nova Ponte, que são sistemas extremamente importantes dentro da geração nacional. E veja, nós temos na região sul uma previsão climática muito desfavorável para o segundo semestre e para o primeiro semestre do próximo ano. Então é necessário, além desse cuidado climático, uma atenção especial às previsões climáticas para que as ações elas sejam tomadas com antecedência e para que a gente não fique refém de uma emergência que poderia ser mitigada, que poderia ser reduzida, né, nas suas consequências. Nossos problemas estão interligados e vamos precisar combatê-los em bloco, não é, professor? Muito obrigada, professor da USP, Pedro Cortes, por essa aula aqui pra gente. Eu que agradeço.